Fala galerinha, beleza? O Paulo que tá falando ao vivo, diretamente de Orlando, Flórida, Estados Unidos, para mais um bate-papo com vocês. Deixa eu apresentar direto aqui, porque nós vamos falar sobre coisas interessantes, importantes, e eu quero que você preste atenção. Então fica até o final, aí depois você me fala o que você achou nos comentários. Combinado? Bom, Ricardo, bem-vindo. Obrigado. Tá com o Brasil. Você foi pra onde no Brasil? Onde que você é mesmo? São Paulo, interior, Americana. Americana, tá bom lá? Tava ótimo. Você comeu Pena pinhão? que foi curto. Não, você foi pinhão em junho e julho. É, ué. Não tinha mais? Pinhão é no sul também, né? Eu acho que Não, você tá... São Paulo, cara. Tem São muito? Paulo tem pinhão. A não ser americana. Americana tem pinhão. Americana eu nunca vi. Não? Não. Falso, bem-vindo. Olá, é sempre uma honra estar aqui. Sempre uma honra. Nós gravamos. Se você não viu o vídeo que nós gravamos com o Falso, eu vou deixar aqui na descrição deste para você entender. Lembra, conhecimento é poder. Então, qual que é a ideia do canal Pergunta? A gente traz essas empresas, esses amigos, patrocinadores, para quê? Para nos educar, para a gente tomar boas decisões na nossa vida. Então, esse é o ponto. Então, assista e sempre pergunta para você, o que ele quer dizer? Isso. Você pode deixar aqui nos comentários ou aqui no chat, se você não está entendendo alguma coisa. Se eu não souber explicar, eu pergunto para eles. Se a gente não vê por alguma razão, você entra em contato com eles, eles voltam lá depois e explicam para você. Então, esse é o objetivo. Se você é topeira, esse vídeo não é para você. Se você é inteligente, quer ganhar dinheiro e pensa em crescer na vida, este bate-papo aqui é para você. Vamos lá então. Vamos falar de Orlando rapidinho antes de a gente falar sobre esta oportunidade que já vem acontecendo, que já vem mudando a vida dos brasileiros que pensam em colocar, em dolarizar dinheiro aqui. Infelizmente o nosso Brasilzão não está o melhor do mundo nessa época, então agora as oportunidades para você tirar dinheiro do Brasil vai surgindo, e com o Ricardo e o Fausto aqui vocês não vão se arrepender, que eles são meus amigos, são meus patrocinadores, e se não fosse bom, não estava no canal Perguntas. Bem simples assim, a gente só trabalha com empresas boas. Vamos lá, Orlandão, mesmo devagar tá bom, né, o negócio? Tá, então estamos agora em setembro, considerada época baixa, né? E eu vejo aí muitas pessoas reclamando, dados do Airbnb ridiculamente baixos, né? Eles dizem que a ocupação no mercado está 30%, a gente está com 82%. Então tá assim, excelente para nós, né? Pra gente. Porém, né? Evidentemente, tem que ser entendido que isso aqui é por temporada, né? Aluguel de férias, muita gente não entende isso, que casa de temporadas, ele vai ter os altos e baixos. Porém, a ocupação da Dream ela é muito constante. O que varia um pouco aí é o preço da diária. Por ser baixa, a gente tem que estar dando uma ajustadinha para baixo. E ainda tem a sazonalidade, tá bom ou não tá? Tá bom para quem, né? Porque é um período excelente para você vir. Sim. Os parques estão mais livres, né? Agora o tempo tá ficando mais gostoso, não tá tão calor como tava antes. Isso, a gente também não vê aquela chuva intensa no final do dia, então talvez o período mais adequado para você vir com a família seja em setembro, que é realmente muito bom. E eu não apresentei para vocês, porque o Ricardo é CEO da Dream Vacation Orlando, acertei? Falou certinho, da primeira Certinho, vez. porque às vezes eu me confundo, que é Dream Vacation, Vacation Dream, Orlando, não sei onde vai, é Dream Vacation Orlando, que é a empresa de Vacation Home, administradora, para quem não sabe o que é, mas eles têm dois diferencial que é muito legal, que eu quero que vocês vão conhecer. As casas mais temáticas, mais top daqui de Orlando está com eles, e também eles são a empresa que mais alugam, que mais tem. Eu sei por causa do Airbnb, isso ele já me mostrou várias vezes, tem os altos e baixos, então eles sabem jogar com o algoritmo, eles têm um time que só fica fazendo mudança no listing, um monte de coisas que eu nem sei te explicar, mas aluga. Então, duas coisas legais. Se você tem uma casa e não está alugando, fala com eles. Ou se você tem uma casa, gostaria de fazer temática, os caras são especialistas. E se você não tem nada, é sobre isso que a gente vai falar agora. Vamos lá, quem que vai falar sobre isso? Posso começar? Bora. Então, estou aí na área de imóveis há 20 anos, né, aqui nos Estados Unidos, e também sou investidor. E aí eu percebi assim, uma grande oportunidade através dos meus próprios clientes e muitas vezes dos meus prospectos, né? Então, infelizmente, algumas pessoas não foi adiante por alguns desafios que eu acabei dando uns alertas. Porque assim, as casas de férias é um tremendo negócio muito bom. Mas tem que ser feita bem de acordo, né? Não adianta, muitas vezes a pessoa me liga e fala assim, viu, eu vi que aí na Flórida tem casa de $150 mil.
Falei assim, olha, cuidado, que às vezes você está comprando uma dor de cabeça de 150 mil Peraí, dólares. deixa eu parar você rapidinho, eu vou bagunçar tua linha de raciocínio. Tanto é bom, quantas casas tem de vacation home só aqui em Central Florida, em Orlando, na área de Orlando? Tá 70 mil. 70 mil. Se o negócio fosse ruim, ia ter 70 mil casas. Vocês têm noção que é 70 mil casas? É uma cidade. É uma cidade de casas de passeio. Mas continua, desculpa, eu só queria colocar isso. Que é um ótimo ponto, né? Então, assim, é 70 mil e muita gente fala, está saturado. Não é que está saturado. A grande parte disso, como o próprio Airbnb aponta, né, que está em 30 e poucos % de ocupação o mercado, é porque a grande parte deles não estão fazendo um trabalho de acordo. Então, a gente visita aí muitas casas, né? O Fausto gostou do termo aí, casa cansada, né? Então, como corretor, muitas vezes eu entro em uma propriedade que está à venda e eu vejo por que aquilo não está indo para frente. Então, carpete sujo, casa mal mantida e não corresponde, por exemplo, com as listagens que eles fazem ali no Airbnb. Você olha ali, foi quando ele fez aquela reforma, aquela foto super editada, mas aí a pessoa vem e se depara com aquela situação da casa cansada, né? E evidentemente o review não vai ser bom e o que vai estar trazendo aí um resultado negativo ao longo do prazo para aquela propriedade. E aí a pessoa acha, poxa, o negócio não vale a pena e vende a casa. Que é mais um diferencial da Dream Vacation. Enquanto as pessoas estão cortando, porque talvez não esteja alugando, eles estão injetando para continuar alugando mais ainda. Então eles investem em funcionários para que possa manipular o sistema para alugar mais a casa. Tem outro fator, né, Paulo? A gente tem mais de 120 casas. Casas de 3 a 10 quartos. Então a gente consegue entender muito bem nos números o que funciona e o que não funciona, né? E quando algo funciona, a gente replica aquele modelo para todas as outras. Algo funciona, a gente replica para todas as outras. E assim a gente tem otimizado muito. Então, esse resultado de ocupação que a gente tem, muito mais do que 40% acima do mercado atualmente, né? E os números a gente está sempre muito acima do mercado, não é sorte, é uma série de técnicas e é muito processo para poder estabelecer esse tipo de coisa. Muito legal. Então vamos falar sobre as oportunidades. O que acontece, né? Então, como corretor, muitas vezes eu, infelizmente, mato alguns sonhos. Porque eu não vendo o imóvel e depois nunca mais vejo o meu cliente. Eu ainda, geralmente, ofereço o serviço da decoração e depois da administração. Então, eu gosto muito e prezo muito o relacionamento a longo prazo, né? E, infelizmente, tem alguns corretores, né? Não todos, tá? Tem corretores maravilhosos aqui que simplesmente estão aí para vender e depois o problema não é mais deles. Infelizmente, tem essa prática, né, local. E aí, o que acontece? Às vezes, a pessoa quer comprar um imóvel que seja muito barato, viu lá no Zillow e acha que é um tremendo negócio e não vai ser. Então, aquele tipo de propriedade não aluga, não significa que você não consiga comprar uma casa de férias num preço legal. Consiga, mas tem que ter todo um estudo por detrás disso. E aí é onde que começa a matar os sonhos desses prospectos, né, que não foram adiante. Então, às vezes, eles não têm todo o dinheiro que precisa para comprar a casa correta ou a decoração, porque depois que você compra a casa, você ainda tem que estar transformando ela, tornando ela agradável para estar trazendo aquele público. E é um mercado competitivo. Demais, são 70 mil casas. Então, assim, se você não fizer algo, né, bonito, limpinho, né, caprichado e que chama atenção, a sua casa fica para trás, evidentemente. E que é aí que é onde que o povo sente a maior dor, não aluga casa. Por que não aluga? Porque desde o princípio já foi preparado errado. Então tem que tomar muita atenção nisso. E aí o que acontece, né? Muitos dos meus clientes são pessoas que trabalham aí duro, conseguiu juntar o dinheiro, tem o dinheiro do financiamento, mas depois não tem para decoração. Pronto, perdi o cliente. Porque eu não vou deixar ele comprar aquilo e falar assim, a casa já está decorada. Está decorada errada. Essa transparência é muito importante. Né? Porque assim, o que vai adiantar eu ganhar aquela comissão de corretor e eu não conseguir nem dormir à noite, né? A casa não vai alugar. Pode dar na nossa mão. Somos muito bons, a minha equipe é muito boa. Eu tenho orgulho de falar da minha equipe. Mas são uma junção. Você tem que ter bons vendedores com um bom produto. Não adianta, se um deles não for bom, não vai dar resultado. Tá? Então, esse daí começou a me alertar. Falou assim, poxa, pessoas que talvez não tenham toda a renda. Foi um ponto que começou a mexer na minha cabeça o que a gente pode fazer.
Outro ponto foram pessoas que compraram a casa muito caro naquela época que estava uma loucura aqui, né? Os preços das casas subindo sem justificativa, né? E que foi onde que o governo aumentou os juros. Então, casa cara com juros alto criou um financiamento insustentável. Por que eu digo insustentável? Porque sempre a ideia, né? A coisa melhor a ser pensada é que a sua operação pague o próprio financiamento. Então é muito importante fazer essas contas, quanto que é de utilidades, quanto que é o meu financiamento, quanto que é o meu condomínio, quanto que vai ser o meu seguro, e ver se no final do ano você não teve que desembolsar dinheiro. Então eu vi pessoas que compraram casas nesse critério, né, alto e juros alto, que mesmo com a gente não conseguimos entregar o resultado para todo o santo mês, especialmente setembro e maio, para cobrir aqueles gastos. E aí é onde que vem uma certa insatisfação. Mas foi um problema que a própria pessoa criou. Não fez aquela pesquisa da casa ideal, né? Aceitou pagar um preço de uma casa que realmente não ia trazer o retorno. Aceitou entrar num financiamento com juros altíssimos, que aí agora está com esse problema. Então isso também começou. Esse foi o fator 2. Falou assim, como que a gente pode fazer algo sustentável? Algo que a pessoa não precise ficar tirando dinheiro do próprio bolso todos os meses, né? Então foi o fator número 2. Fator número 3, né? Temos aí quase 17 mil, não sei se a gente alcançou 17, mas está quase. Já? 17 mil Maravilha. avaliações 5 estrelas. 17 mil avaliações, né? 5 estrelas, totalizando em média 4.9, vamos ser transparente. Então, assim, infelizmente não dá para agradar todo mundo, mas a gente não deixa de tentar, né? Isso aí tem que trazer muita qualidade. A equipe, principalmente da manutenção, tem que ser excelente. Um hóspede sai às 10 da manhã, outro entra às 4, tem que estar fazendo toda a manutenção. É um trabalho assim bem árduo do pessoal lá. Mas o que acontece? Apesar de nós querermos sempre uma qualidade máxima, às vezes o proprietário não quer. O próprio proprietário É o sabotador. é o sabotador do negócio. É uma coisa assim impressionante. Ele tem os motivos dele, às vezes ele não tem recurso, às vezes o negócio não foi bem feito no início, mas isso segura a performance, né? Sim, então assim, o que vai te manter no negócio é as avaliações. E você quer aqueles 5 estrelas sempre. Então, se o proprietário está sabotando a própria casa, ela vai estar ganhando uma avaliação mais baixa, o algoritmo vai entender que tem algo de errado com aquela propriedade, vai parar de entregar, e aí a casa vai gerar menos ainda resultados. Um grande exemplo é uma proprietária, não vou citar nomes, né? O fogão tinha 5 bocas. Uma da boca, fogão elétrico, parou de funcionar. Falou assim, olha, vamos ter que reparar. Ela falou, tem mais 4. Exatamente a resposta. Tu ri, Paulo? Tem mais 4. Eu falei assim, viu? Era em julho isso, né? Eu falei assim, viu? O valor da sua diária está em 400, 450 dólares. Né? A diária. Quando alguém está, né, ali se posicionando a pagar 400, 450 dólares na diária, ele quer algo impecável. Né? Ele quer algo que esteja tudo funcionando, algo que ele está pagando para isso. Então, por exemplo, a época que mais tem demanda nossa de manutenção é a época do Natal e Ano Novo. Mas não é porque as casas estão cheias, é porque as nossas casas estão sempre cheias. Mas é porque é onde que a gente aumenta o valor das diárias consideravelmente. Então, quando o consumidor paga mais caro, a exigência é maior também. Então, às vezes, esses proprietários fazem uma sabotagem da própria casa, o que dificulta demais para a gente. Então, esse foi o terceiro fator. Eu falei assim, como que eu posso criar um sistema onde eu não vou dar nem brecha para ter esse tipo de sabotagem? Porque nós entendemos tudo isso. Talvez, né, mesmo muitos deles, tá? E sendo bem justo, quando eu começo a explicar sobre reviews, sobre algoritmo, desculpa, eu não tinha entendido. Mas, infelizmente, sempre tem algum ali que, mesmo com toda essa explicação, né, acha que é bobagem, né, e não é. Então, foram esses 3 fatores que eu comecei a pensar. Falei assim, tem que ter uma solução melhor. Né? Tem que ter uma solução melhor. E essa é uma ideia que a gente trabalhou aí 1 ano e meio para estar desenvolvendo. Tem toda uma estrutura por detrás, né, todo um meio operacional
que não pode ser, né, errado. Naturalmente errado e revelado, né? E não é por mal que esses proprietários, às vezes, não fazem a manutenção, né? Às vezes, se a negociação no início não foi boa, as contas não se equilibram. E, naturalmente, a pessoa não está aqui todo dia, não está vivenciando a presença com o hóspede, não está tendo que Principalmente os responder. internacionais, o pessoal que está fora daqui, né? O que é muito comum, né? Inclusive, para quem está no Brasil, é uma excelente área de investimento, uma área de adquirir imóveis, de modo geral, né? Patrimônio imobiliário é excelente. Patrimônio imobiliário em Orlando é melhor ainda, né? Então, ter esse tipo de cuidado é importante. O que o Ricardo citou, por exemplo, da transformação que a gente faz na casa, porque são 70 mil imóveis aqui. Só que se a gente não transforma ele, se a gente não diferencia ele, ele vai competir com o mercado de 70 mil. E aí ele se torna uma commodity. O que acontece com commodity? Mais demanda, preço baixa, né? Então, tem essa relação de oferta e procura no mercado de commodities e, naturalmente, acontece assim. Só que, quando a gente transforma, quando a gente diferencia um imóvel, por que a gente tem 80%, mais de 80% de ocupação agora, enquanto o mercado está abaixo de 40%? Porque nós somos uma atração em si. Nós, no final das contas, criamos naquele ambiente uma atração para a família. E um dos valores que a gente consegue perceber nas casas é o agrupamento das pessoas, é a junção da família, é a experiência que o pai tem com os filhos, que às vezes estava distante, não conseguia dar atenção no dia a dia, mas quando ele vem para cá, para uma cidade mágica como essa, fica numa propriedade mágica, incrível, e ainda tem a tranquilidade de que se qualquer coisa acontecer, tem a nossa equipe de chat, que está lá 24 horas por dia, tem a nossa equipe de manutenção dando apoio. Então, às vezes a pessoa pensa, eu estou adquirindo uma casa para ficar, um local para ficar, e não é isso. Ela está conosco, está adquirindo um serviço também. Porque não é só a propriedade. Tem toda uma estrutura de apoio ali. Para ter uma ideia, eu sempre gosto de citar, a nossa equipe de chat de atendimento, 24 horas, ela está distribuída em 4 continentes. Justamente para que a qualquer momento que você entrar em contato, a gente está ali à disposição e atento. Porque as pessoas estão de férias, né? Aqui o dia a dia e o fluxo do dia a dia se modifica um pouco. A gente recebe chamada toda hora do dia. E sem falar que também a pessoa não vai estar investindo ou comprando, dolarizando em um imóvel, e sim em um negócio, porque a casa de férias é um negócio, é um business, business é negócio em português, né? É um negócio para você ganhar dinheiro, além de pagar a casa. Muitas vezes você consegue ganhar dinheiro também, dependendo da entrada que você deu, a quantia que você comprou. Então, vamos direto, que a gente falou, e não falamos nada. Então, você já sabe, tem 70 mil casas de férias aqui em Central Florida, Orlando, é porque é um bom negócio, igual aluguel de carro. Você quer alugar o carro mais confortável, mais cheirosinho, que tá com tapetinho limpo, que tem mais botão para apertar, digamos assim. E essa é a diferença da Dream Vacation Orlando. Eles têm tudo isso e muito mais nas casas. A gente pode até deixar um link aqui para vocês verem uma das casas que nós gravamos. É um parque temático. A casa, óbvio, que não é necessário ser todas daquele jeito, né? Mas precisa sim ter o diferencial. Você quer um carro cheiroso ou você quer um carro fedido? Você quer um carro que tem os tapetinhos, que tem os botãozinhos, que tem o ar-condicionado que funciona. Eu estou comparando para vocês entenderem a importância dos detalhes, e eles descobriram os detalhes que chamam mais atenção, então acaba sendo mais lucrativo. Vamos lá, o que é que a gente faz agora? Como que é? Por falar só em detalhes, tem um aspecto que muita gente que nos procura cita, ou que já ficou o motivo do retorno, nossa qualidade de limpeza é absurda. Então tem gente que ela inclusive considera a Dream, mesmo que ela já seja um pouco mais adulta, já tenha um pouco mais de idade, mas pela qualidade de suporte que a gente tem. Por exemplo, tudo embalado. A gente sempre cita aqui, vocês podem ver em outros vídeos, o nosso processo de limpeza, o ultra cuidado que a gente tem, a aproximação, depois o review que a gente pega dos clientes para sempre refinar e manter em alta estirpe. Então, assim, a ideia começou a formar também a partir dos meus investimentos. Então, eu tenho uma casa que comprei com a minha esposa. Esse foi o meu primeiro investimento nas casas de férias. E depois eu comecei a entrar de sociedade com pessoas que já eram clientes nossos, que a gente administrava a casa. Então, realmente comprando parte da casa deles. E aí eu notei, por exemplo, assim, fui lá, comprei, né, uma parte, eu e meu sócio, depois fomos, compramos uma outra, e aí a gente foi diversificando. E aí eu percebi que essa diversificação estava funcionando muito bem. Porque
Quando eu tenho só uma casa e dá um problema nessa casa, minha renda cessa, certo? Mas quando você tem 10 casas, por exemplo, e você tem problema com uma apenas, claro que seu rendimento vai diminuir, né? Só que você não vai sentir tanto. Eu falei assim, poxa, é interessante esse fator. E se a gente multiplicasse isso num nível muito mais superior? Então não tem nada de novo, né? Alguns amigos ou familiares se juntarem e comprar uma casa, né? Mas a nossa ideia não foi essa. A nossa ideia é ter uma empresa detentora de todas as casas e as pessoas serem dono dessa empresa. Já tem, viu, gente? Não é só ideia, não. Ele falou, foi a ideia. Já está funcionando. Já está funcionando. Então, assim, a pessoa está fazendo aí uma junção de membros para uma empresa que é detentora de várias casas. Isso aí vai estar diversificando o risco e diversificando também os ganhos. Porque quando as propriedades sobem de preço, geralmente, né, às vezes aqui nos Estados Unidos acontecem uns aumentos sem razão, né? Mas geralmente tem uma razão por detrás. Então, vou dar um exemplo. Você acha que quando a Epic se instalou aí, os imóveis pertinho, sim, valorizou? Claro que valorizou. Os imóveis mais longe também deu uma valorizada, mas não tanto quanto os mais próximos. Então, quando você faz essa diversificação, você também aumenta suas chances de ganho. Porque pode estar acontecendo coisas locais que vai estar aumentando esses imóveis. Exatamente. E um dos benefícios da diversificação é justamente esse, tem o aspecto do risco, né? E nesse modelo que a gente criou, inclusive você não precisa ficar numa mesma casa quando você vem para cá, né? Quando você passa a adquirir, fazer parte do pool, naturalmente essas casas vão estar em operação e elas vão gerar recurso. E você participa desse resultado, desse recurso, dessa casa que está sendo colocada para alugar para esses mais 75 milhões de turistas que vieram aqui no ano passado. Explica em palavras simples de entender. Pelo que eu entendi, são várias casas e eu faço um aporte. Eu compro, não a casa, mas um pedaço do negócio. Um pedaço da empresa. Eu compro um pedaço da empresa, essa empresa que já tem várias casas. E deixa eu deixar bem claro, né? Não é você, Paulo. É uma empresa sua. Então, eu abro uma empresa aqui. Ou nós podemos abrir para você. Vamos dar aí todo o suporte, até mesmo para abrir uma conta bancária. Então, o pessoal pode estar lá do Brasil, vai ter uma empresa americana dele, exclusiva dele, só ele e quem ele quiser colocar de sócio, com uma conta bancária aqui. E a gente vai estar dando todo esse auxílio para essa pessoa. E essa empresa que é a detentora de um pedacinho da nossa empresa. Então, por motivos de proteção, então eu não posso arriscar que o Paulo tenha, né, os seus problemas pessoais que tragam isso para a empresa. Então é um sistema de segurança para nenhum dos membros afetar o negócio. E quanto que não quanto de valor, mas quanto pedacinho eu posso comprar? Infinito, né? Porque o pedacinho vai ser investido em mais casas. Os pedacinhos eles vão ser criados assim que chega uma casa nova, tá? Então, por quê? Qual que é essa ideia? Nós vendemos pedacinho conforme a gente aumenta o resultado da empresa. Porque imagina, se a gente, com números bem simples, tá? Imagina que a gente tem 10 membros que é dona dessa empresa e está fazendo um certo resultado. Vamos chutar aí, $50 mil de resultado para dividir em 10. Eu não posso trazer mais 10 se eu não aumentei esse resultado de 50 mil, senão dilui. E isso faz parte do nosso Operation Agreement. Então, está na regra de operação. Cada vez que eu trago mais resultado, eu tenho o direito de trazer mais pessoas, mais membros para dentro, para justamente não estar diluindo esse resultado. E aí esses membros vão, com esse dinheiro que esses membros estão colocando, compra mais propriedade para... Sim. Então a gente está sempre trazendo mais propriedades para dentro da Apex, né? A empresa. E aí você vai estar distribuindo a renda, os resultados dela. E o que é o mais importante? Compramos casa que é totalmente à vista. Então, foi pensando naqueles problemas que eu citei um pouquinho mais cedo, né? Se você não tem um financiamento, que é o Marx chama de sócio oculto, o banco, né? Por quê? Você vai estar deixando a maior parte das suas parcelas mensais para o banco. Então, a gente tem algumas simulações para mostrar um financiamento, por exemplo, de 600 mil, a pessoa dando aí seus 20% de entrada, ela vai estar tendo que pagar $40 mil no ano para o banco.
Desses 40 mil, 35 mil fica para o banco de juros e 5 mil é para rebater do seu financiamento. Então é uma porção bem pequena. E ela é em escala. Então, se a gente está falando de 30 anos fixo, tá? No começo você começa a pagar bastante juros e pouco do seu principal, e lá para o final dos 30 anos é o contrário. É muito principal e pouco dos juros. Qual que é o problema disso? Em média, a pessoa mantém a casa por 5 anos. Então ela compra a casa e depois vende. Então nesses 5 anos, só pagou juros. Então, para ver se eu entendi. Então eu estou comprando um pedaço do negócio. E esse negócio tem, vamos dar um exemplo, 10 pedaços com 10 donos. Vou fazer assim para ficar bem simples. E aí tem 3 casas. Os 10 donos são donos das 3 casas. Aí o dinheiro entra e comprou a 4ª casa. Os 10 donos fica dono das 4 casas. Correto. E vai alavancando assim, vai subindo. No caso, não são mais 10, né? Então, a partir desse momento que a gente está trazendo mais casa, mais resultado, a gente vai estar trazendo mais membros para a empresa. Entende? Entendo. Então, aonde que é vantagem para mim trazer mais membro? Se eu comprei um pedaço, vai. A sua vantagem é que você agora está ganhando lucro de várias elas. Então, assim, porque às vezes uma dá mais, uma dá menos, exato. então vai colocar na régua, vai todo mundo pegar a mesma quantidade. E a Apex, ela ganha dinheiro de 2 formas, com operação e de aluguel. Tá? Então, a ideia é o quê? A de aluguel, ela é distribuída para todos os membros. A de operação é para ser reinvestida em casa. Então, o próprio rendimento dela, da empresa em si, fora os aluguéis, a ideia é que ela venda, né, adquire casas e joga no pool para as pessoas. Então, o investidor dali, esses membros, vai ter uma casa adicional com a própria operação da Apex. Entendi. Então me explica, o que é a Apex? A Apex é um grupo de investidores privados, né? Então, não somos público. Então, realmente é mais por convite que é feito. E ela tem 2 tipos de ganho. Uma é com casas temáticas perto da Disney, e esse aluguel é dividido em todos os membros. E a operação dela, o que é a operação? Isso que eu ia perguntar, por isso que eu não entendi, por isso que eu fiz essa pergunta. A operação dela é diversas coisas. E por que eu digo diversas coisas? Existem operações novas que vão estar sendo criadas para dentro dela. Ou seja, essa questão de casas de férias, ela é casada com muitos outros negócios. Por exemplo, você pode ter fotógrafo profissional, pessoa cozinhando na casa, guia turístico, vendas de ingresso para parque, o que quer que seja. Tem vários negócios, oportunidades de negócio lá dentro. E a Apex está formando parcerias com outras empresas. E então ela vai ter um dinheiro, exato. Ou também de compra de casa. Então, eu como corretor, eu tenho acesso a casas que às vezes pode estar ali um pouco detonada. Eu tenho acesso também a pessoas que fazem a reforma. E depois a gente pode vender as unidades. E esse retorno das unidades volta para a Apex, que volta para todos os membros que já estavam lá dentro. Então, todos esses resultados de operações, que pode ser muitas coisas, tá? E está em expansão, não temos todas formadas ainda, isso daí vai ser direcionado não para distribuição direta para os membros, mas sim para um reinvestimento para o próprio grupo. Então, por exemplo, a gente tinha 10 pessoas e tinha 5 casas. Esses resultados da operação podem fazer uma 6ª e uma 7ª casa. Por exemplo, com as 10 pessoas ainda. Então, o patrimônio daquela empresa da qual você faz parte, né, ele se multiplicou. Então, naturalmente, a sua parte, o quanto você tinha de participação, aumentou de valor. Isso que o Ricardo está citando só a parte de income, só a parte de receita, dinheiro, né? A gente não está nem citando a valorização de imóveis. Para ter uma ideia, nos últimos 10 anos, os imóveis de Orlando valorizaram até 117%. É muita coisa, é muita coisa. Vamos dividir por 10, então seria 11% de crescimento ao ano. É muito alto. Ok, a gente pode ser um pouco mais conservador e olhar no período histórico dos Estados Unidos, de modo geral, a média em torno de 6 anos. A gente teve um grande ganho e possivelmente isso pode se repetir. Não é algo que a gente promete, porque ninguém consegue enxergar o futuro, né? Mas de modo geral, o mercado imobiliário tem isso. Ele é super sólido e ele tem valorizações como essa. Agora vai as perguntas difíceis. Vai lá. Aqui não é nada combinado, gente. Aqui é as perguntas difíceis agora. Comprei uma parte, 2 partes, 10 partes, 1000 partes, não importa quantas partes. Comprei. Agora eu não quero mais. Estou satisfeito, legal, mas agora eu quero mexer com outra coisa. Minha filha ficou doente.
Deus me livre, acontecer alguma coisa, eu preciso desse dinheiro. Como fazer? Você pode vender. Você mesmo pode vender, ou você pode entregar para a empresa, vender para você. Então, assim, a liquidez é fácil. Não é nada burocrático, não é algo, você tem que ficar com a gente 5 anos, 10 anos. Não, você pode comprar hoje, ou vender parte, você não precisa nem vender tudo. Você pode vender parte. Então, que você tenha 100 unidades, estou precisando de um dinheirinho, vende 25. Agora, vamos lá. Todo negócio, eu sou um homem de negócio. Todo negócio tem um lado risco. Qual que é o pior cenário? Pior cenário. O mercado imobiliário é o mais seguro. Isso eu assino embaixo. Então, assim, os riscos são bem poucos, mas claro que existe. Então, entenda, a empresa ela é detentora de várias casas. Vamos falar de alguns riscos, né? A Disney fechou, lembra Covid? Sim. Então, ninguém fez dinheiro naquela época, né? Então, aqui é movimentado por turismo. Então, se acontecer uma pandemia, né, algo assim, que possivelmente afete o mundo todo, é compreensível. Então, não vamos ter turista. Qual que é o lado bom disso? Se você não tem um financiamento, despesas são bem menores, né? As suas despesas é bem menor. Então, assim, é um risco muito controlado. Você não vai perder sua casa por falta de pagamento, né? Você ainda tem que pagar condomínio, tem que pagar algumas outras, né? Um pouquinho de energia, mesmo que a casa esteja vazia, que seja. Então, assim, valores que não tem um valor gigantesco. E o não bom, vai dar um impacto na vida de ninguém. E o bom é que cada casa conta com $15 mil de colchão. Então, assim, qualquer imprevisto tem $15 mil por casa de segurança. Porque a gente não quer chegar para o membro e falar assim, Paulo, você é membro e quebrou um ar-condicionado aqui, né? Sua parte é $100, né? De várias pessoas. A gente não quer isso. Então, nós também temos um colchão de segurança para esse aspecto. Então, deu a pandemia, pode ter certeza, né, que aí por vários e vários meses estamos garantidos, sendo que a gente não tem aí um financiamento. Qual que é o grande risco? Uma guerra, destruiu as casas. Não, mas também já estamos indo por extremo, né? Porque assim, é imóvel. O pior dos casos está ali. O tijolo não vai a lugar nenhum. Né? Aqui nem é tijolo. Mas não vai a lugar nenhum. Ele está ali, né, de uma maneira bem segura. Agora eu tenho uma última pergunta, porque vocês estão bem claros. Eu não quero esticar muito, até mesmo porque eu quero que vocês entrem em contato com eles, que eles podem dar mais detalhes para vocês. Senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro. Mas eu tenho essa pergunta que é extremamente importante. Vai lá. E eu sei que não existe uma resposta correta, porque existem variações. Eu quero saber o retorno do meu investimento, média. Só para eu ter uma ideia que se vale a pena até considerar. Claro. Realmente tem várias variações. Tudo depende do mercado, se está alugando bem ou não. A gente, segundo os nossos dados, e a gente tem bastante dados, são 7 anos já fazendo isso, a média a gente calcula em torno de 6% sobre as rendas e mais 6% de valorização do imóvel. E também você, se você tiver do Brasil, também tem que estar colocando ali algo que é meio difícil de mensurar, porque a gente não sabe do futuro, mas o câmbio. O câmbio. Então, também pode ser agregado o câmbio junto nesse retorno. Pode ser que quando você traga o dinheiro de volta para o Brasil, o câmbio tenha sido tão favorável para você, né, que o retorno seja muito maior. É um grande fator ali. De novo, como você viu, o Ricardo falou 6% de valorização histórica. Só que a gente teve 117 nos últimos 10 anos. Então, nós somos conservadores nessa explicação, só que os nossos números são bem generosos, né? Bem generosos, de modo geral. Prometer menos e entregar mais, né? Porque é melhor até para as pessoas saberem pior cenário, né? Mas a valorização de imóveis aqui em Orlando, eu acho que nos próximos 5 anos vai ser investido, começando em 2025, 5 bilhões só na International Drive, na área aqui. Então é muita grana. E tem a Disney, né? Que falou que vai lançar o outro parque, né? Vamos ver esse outro parque da Disney. E o que vai acontecer? Competir com o Epic. E a gente falou do cenário de risco, né? Mas mesmo na pandemia, nossas casas estão, na grande maioria, instaladas em resorts, né? Então, houve uma diferenciação, um atendimento diferenciado em que elas puderam ser alugadas. Ótimo ponto. Não foi lucro, naturalmente, em virtude do momento econômico, mas isso ajudou bastante. O governador, na época, ele proibiu casas de férias.
de ser alugado, exceto resorts e hotéis. Então, por as nossas casas estarem em resort, a gente operou. Né? Teve alguns, por decisão do condomínio, que não iria. Né? Então, aí não tem o que fazer. Mas a grande parte a gente conseguiu manter a operação por estar instalado dentro de um resort. Agora, já falei antes, umas 10 últimas perguntas. Agora é a última, porque você vai falando, eu vou pensando, e eu tô pensando como eu penso. Vamos lá. Então, a empresa é uma empresa que tem várias casas dentro. Sim, quitadas. Quitadas. Já transformada com a decoração que a gente precisa. Deixa eu colocar isso tudo aqui, pronto. Tá, já transformada. Então, não existe a possibilidade dessas casas serem vendidas sem o meu... Existe. Existe. Mas o retorno pertence à empresa. Tá? A casa não está no nome do Ricardo, não está no nome do Fausto, ela está no nome da Apex. Né? Então, como qualquer outra empresa, eu tenho que ser cobrado. Então, não é assim, vendi e fui tirar férias de cruzeiro. Não. Então, qual é a razão? Ela está no nome da Apex e eu sou parte dono da Apex. Você é parte dono da Apex. Então, o resultado é seu. Então, tem que ter justificativas de venda. Então, às vezes, é uma estratégia de mercado. Vou te dar um exemplo. Digamos que a gente consegue 2 casas que precisam de uma reforma grande e com a venda de uma a gente consegue adquirir as 2. Esse é um ótimo movimento estratégico de negócio. Então, a Apex está para trazer o maior rendimento possível para os seus membros. Se for identificado, e assim, a intenção não é ficar fazendo flip, não é compra-venda, não é isso. É comprar ela, né, às vezes fazer aquela reforma, aquela transformação e manter no grupo. Mas, evidentemente, se a casa já tiver com 10, 15 anos, possivelmente a gente, né, já pensando no futuro, vai vender ela para comprar coisas melhores. Porque aí a casa é só manutenção. Novamente, a visão é o quê? Rendimento para os membros. Se a gente identifica que uma casa não vai estar trazendo rendimento, com certeza a gente planeja vender ela. Esse é um modelo que funciona muito, mas geralmente isso está em family office, está em grandes corporações, digamos assim. Não é um modelo que é tão acessível para as pessoas, né? Então, esse grupo, modelo para nós vai ser acessível para todo mundo. Pra gente aqui, mas sim. geralmente são big office, corporations que fazem isso. Big corporation. Isso não acontece geralmente tão acessível ao mercado. Por quê? Porque essa gestão profissional nesse nível não é tão acessível, ela custa caro. O grande aspecto aqui é que nós estamos dentro do negócio junto com os novos membros, né? Então, a cada nova casa adquirida, nós também compramos parte dessa casa, ou seja, é nosso total interesse que esse negócio flua e flua muito bem, porque a maneira de a gente ganhar dinheiro é que essas casas deem muita rentabilidade. Tá. E qual que é o mínimo? Não gosto de falar de números, mas só para deixar o pessoal, não sei se dá para falar de números, para eu entender o mínimo que eu preciso para entrar nesse negócio, até para ver se é cabível para mim, se eu posso. Hoje, falando de hoje, nós estamos em outubro, gente. Outubro nós estamos. Ele tá para frente, é setembro. Tá no futuro, Assim, Paulo, nós temos uma visão de chegar e ser uma empresa pública. Tá? Isso aí leva um certo processo, documentação e tem regulações do governo. Eu acredito que naquele momento, a gente é meu sonho, meu desejo, que a gente com $100 você consiga. Tá? Hoje, tratando de um fundo privado, isso não é possível. A gente teria um trabalho gigantesco de contabilidade e não é viável. Então, com aportes de menos de 30 mil, a pessoa já consegue fazer parte desse grupo. Muito barato e bem. E eu vou falar para vocês, pessoal, o risco de dar errado, falando de imóveis, não vou falar zero porque não existe zero, mas é bem baixo, muito mais baixo do que você abrir qualquer negócio. Qualquer negócio tem mais chance de dar errado do que imóveis. E se está sempre linkado com imóveis, é imóveis que vai fazer, não vejo risco. Se pode vender depois de um tempo, não gostei, não é para mim, se eu posso ver. Quando vai vender? Boa pergunta. Não é acabar mais aqui, não. É que eu vou pensando, e é bom que eu penso por vocês que não pensam. Vamos lá. Hoje eu comprei por 30. Amanhã vale a minha parte, para quem está entrando novo,
que vai comprar o mesmo... Faz de conta que eu comprei um quadradinho. Vamos pensar num Lego. Eu comprei um cubinho de Lego, que é um tijolinho, faz de conta. Paguei 30. Aí hoje um tijolinho já é 60. Porque nós aumentamos o número de tijolo, porque colocamos um monte de casa. Quando eu for sair, eu vou vender para minha por 60. Sim. Para o que vale. Preço do Exatamente. mercado. O custo do mercado. É porque vai de acordo com a avaliação da empresa, né? Então, se hoje a empresa tem 10 casas, vale um tanto. Se amanhã ela tem 100, evidentemente, é uma empresa mais forte, ela vai valer mais. Então, a sua unidade, ela vai ter uma valorização. E que é aí onde que você vende, você também tem lucro. Então ela vai valer... Deixa eu colocar aqui, o Fausto gosta de falar também. O Fausto é tudo certinho, gente. Eu e o Ricardo somos mais bagunceiros aqui, o Ricardo está se comportando, mas o Fausto é tudo... Vamos lá. Então, só para deixar claro, para eu entender. Como que é Ajuda, Fausto. Evaluation. Evaluation em português. Como fala em português? Valorização do imóvel, o Não, a da empresa. capital social da empresa. Como que eu sei quanto vale a empresa hoje? Uhum. Não precisa falar quanto ela vale hoje, mas como que eu vou saber? Falando no Brasil, teria várias técnicas e tudo mais, mas de modo geral, aqui o grande raciocínio é o patrimônio que a gente tem. Lembra que o recurso operacional vai ser utilizado para adquirir novos imóveis? Sim. Então, você entrou no seu exemplo de um quadradinho, esse quadradinho tinha 5 casas. A gente fez mais imóveis, esse quadradinho aumentou. Além disso, teve a valorização ao longo do tempo do patrimônio imobiliário. Isso também aumentou o valor desse seu quadradinho. Então, no começo, esse quadradinho equivalia, sei lá, $50 mil, depois está valendo 70, 80, 100, e assim vai, né? E o retorno também dos aluguéis. Então, assim, evidentemente, né, se a gente conseguir trazer mais retorno com os aluguéis, que temos vários planos e estratégias que já estão sendo implementados, a ideia é que tenha um maior rendimento. Se tem um maior rendimento, evidentemente a unidade também vai ser mais cara. Então, ó, só para ver se eu entendi correto para terminar. Prometo que dessa vez a gente vai terminar. E aí, se vocês tiverem mais perguntas igual, vocês entrem em contato com eles, que eles vão sentar com vocês, faz uma reunião de Zoom e tira todas as suas dúvidas do WhatsApp, do jeito que você quiser, que os meninos são bonzinhos. Menos o Fausto. O Fausto é mais... Tá sorrindo agora, que vocês estão vendo. Um palhaço. Vamos lá. Então, ó, só para ver se eu entendi. Eu vou comprar esse quadradinho. Comprei. Eu perdi a pergunta. Peraí que eu perdi, foi zoar o Fausto e eu desfoquei da pergunta. A pergunta, nós falamos de valorização que é baseado no número de imóveis, mais no aluguel, no valor da empresa, que isso vai, se Deus quiser, vai crescer. Ah, tá. Para ver se eu... Então, se você comprou um quadradinho de 30 mil, vamos falar 50, fica fácil. De 50 mil, você falou no começo que hoje a média é 6% que você vai me dar desses meus 50 mil todos os meses. Ou por ano? Não, é por ano. E também tem a valorização que não, eu quero saber assim, o que eu vou tirar, assim. Uhum. Dinheiro caindo na conta. Essa é a pergunta. Dinheiro caindo na conta. 6% anual. Esse é o nosso histórico. Mas é mais a valorização dos imóveis, que aquelas suas unidades também vão se valorizando, né? Depois, se um dia decidir vender, você tem o valor daquela unidade. Então, além da valorização do patrimônio, você tem ainda a receita income. Isso é algo que não existe no mercado de modo geral, não é tão comum. Então, receita no bolso, mais patrimônio crescendo. Quando você olha para o futuro, quanta gente compra o imóvel pensando no futuro? Eu quero ter um patrimônio. Isso é uma garantia de qualidade, garantia de imóveis de modo geral, né? Aqui você tem esse benefício do patrimônio e ainda alguém trabalhando para você. Você fica totalmente hands-off, não se estressa com nada, você não ganha um segundo emprego de ter que administrar os imóveis. Poupança, então tá mais para uma poupança. Assim, falando na linguagem poupança do Paulo paga Paternes. menos de 1% anual. A poupança é menos de 1%, né? Anual, é. Então, assim... Só para Lembrando, tá? Historicamente falando, o retorno é de 6% em renda, né? Mais a valorização, outros 6%, então já está dando 12%. A valorização só quando vendeu, eu tô pensando... Não necessariamente, porque lembra da avaliação da empresa? Porque vai aumentando a minha piscina, eu vou colocando mais água, então mais retorno você... Sim, porque a valorização... 6% vai ficar 6% demais. Porque, veja bem, a valorização também do imóvel, você só ganha quando você vende. Sim. Mesma coisa, quando você vender sua unidade, você vai ter uma valorização também. Então, você não está vendo ali... por isso que eu comparei com a poupança. A fisicamente. poupança é com o saving, com... Como fala saving no Brasil? Poupança. Poupança. Então, é isso que eu quero.
E também tem uma outra questão que esquecemos de falar. Nós vamos habilitar para quem quiser um website com todas as nossas casas da Dream Vacation. Então você vai poder estar alugando 120 casas. E principalmente se você tem uma agência de turismo ou é bom de social media, né, você pode impulsionar o seu site com o seu nome, com o seu logo e ganhar 10%. Isso eu achei legal que eles falaram um dia pra mim. Você vai poder estar ganhando 10% da locação diária da casa. Então, isso abre uma oportunidade de você ter até um outro negócio para você operar. Isso. Então, Se você conhece uma influencer, por exemplo, você pode propor para ela que ela divulgue, né, esse site com a sua cara ou com a cara dela, dependendo do que você quer, e faça essa divulgação e dividam, por exemplo, o resultado desse retorno do aluguel. E também não esquecendo, Paulo, que lembra que a Apex ela tem a operação e ela está trazendo mais casas, né? Sim. Então você não está vendo o dinheiro ali caindo na sua conta, mas o seu patrimônio ele está Valorizado, crescendo. sim. Não só valorizado, ele está aumentando porque é uma nova unidade. Então tá crescendo o que você já adquiriu junto com outros, mas a Apex ela está jogando uma nova propriedade. Cada vez ali dentro. diminuindo mais o risco, né? Exato. Se você comprasse uma casa, a questão é, tua casa sozinho tem filho? Não. Essa casa aqui tem. Essas se multiplicam. Muito legal, entenderam? Eu entendi. Então eu vou falar, se o Paulo, vou colocar mais tudo aqui para ver se o Paulo entendeu, todo mundo entendeu. Eu não sou o cara mais inteligente da praia aqui, vamos lá. Então, comprei. Vamos falar, comprei por 50, 6% anual. Eu só posso pegar pingadinho todo mês no meu banco, eu largo lá, deixa juntando aqui. E aí, quando eu pensar em vender, se eu decidir vender, ou na minha aposentadoria, ou o que for, aí vai ter criado um valor, não somente o valor do meu próprio, dos imóveis, não é meu, dos imóveis que subiram, mas também da empresa como um todo. Exatamente. Mais ou menos isso? Simples assim. E excelente para quem está no Brasil querendo dolarizar nesse momento. E aí você começa assim. Depois você compra 2 quadradinhos, compra 3 quadradinhos, compra metade da empresa, depois compra a empresa toda e põe esses 2 para trabalhar para vocês. Pronto. Isso Gente, aí. muitíssimo obrigado. Obrigado, Ricardão, Paulo. tamo Obrigado, junto. sempre uma honra. Valeu, Fausto. Gente, parece que é complicado, mas é extremamente simples. Eu vou repetir. Me ajuda, tá? Uhum. Comprei a minha parte. 6% average, a média, 6% anual. Bum. Mais média, 6% do imóvel. De todos os imóveis que tem lá dentro. Eu sou dono de todos os imóveis. Então, se tudo se um virar 20 e um virar 1, eu ganho esses 21 dentro do meu quadradinho. Correto. Mais ou menos isso. Sim. Certo? Correto. Uhum. E, no modo, se um dia eu resolver vender, se a empresa hoje vale 100, esse quadradinho do 100, se amanhã valer 1 milhão, o meu quadradinho baseado nesse 1 milhão. E esse 1 milhão, esse quadradinho crescendo, se Esse multiplicando. quadradinho vai e cada tendo vez filho. crescer mais. Vai virar um quadradão. E aí Exatamente. você pode sempre ir também, faz sentido funcionando, sobrou um dinheirinho, vai jogando e vai multiplicando a sua renda que você não vai se arrepender. Eu tenho investimento. Eu sinto investimento em imóveis aqui. É porque é seguro. Só imóvel seguro? Deve ter outras coisas, mas imóveis é o que a gente gosta, é o que os gringos gostam, e é terra e tijolo. Não tem... Que o Ricardo falou, pior cenário do mundo, você tranca a porta. E já está pago deles. E é em o de Orlando. vocês, nosso, né? Já está pago. Tem que colocar nosso que eu vou entrar nesse negócio. E é em Obrigado. Orlando, crescendo cada vez mais. Não é à toa a Disney está investindo, está todo mundo investindo, porque isso aqui é muito bom. Muito bom. Esse aqui já tá aqui vendendo, não acredita no falso, gente. Só acredita no Ricardo. Falando sério. Mas daí o Fausto vai dar uma bronca. Por que você falou que não acredita em mim? Beijo, galera. Com Deus. Valeu, Fausto. Tamo valeu, junto. tchau, tchau. Obrigado. Valeu. E de qualquer forma, se você não quiser fazer nada, vem passear aqui. Vai lá. Dream Vacations Orlando, Dream Orlando Vacations. Dream Vacations Orlando. Eu acertei. Tá aqui na descrição, não só desse programa, mas em todos os programas do Canal Perguntas, que eles são parceiros do Canal Perguntas. E você sabe, se é parceiro do Canal Perguntas, você pode confiar que tem minha assinatura embaixo. Beijo. Valeu, Obrigado. galera. Tchau, tchau. Valeu, tchau.